Olá a todos, saudações no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está aqui no canal do Silvio Pinheiro, tá? O nome do canal é Cristianismo Vida Terrena. E esta é a série apologética Os Segredos da CCB. Muito bem. E esta série aqui, ela tem o intuito de te alertar sobre algumas coisas, mostrar curiosidades e fatos. A série em si se chama CCB Sem Segredos, porque são 100 pequenos vídeos, alguns um pouquinho maiores, outros menores, que tratam de segredos, coisas ocultas e curiosidades sobre a CCB, tá bom? É um apanhado geral. E agora já estamos no 61, que se trata do quê? A templolatria. Que neologismo? Neologismo é uma formulação de uma palavra nova. Que neologismo é esse, irmão Silvio? Que palavra nova é essa? Na verdade, eu nem tinha que ter o ideal de se dizer que é uma palavra nova. Poderia-se simplesmente dizer a idolatria do templo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na Terra, ele estava vivendo o Velho Testamento. Jesus Cristo viveu o Velho Testamento. O Novo Testamento começa a partir da ressurreição de Cristo. É claro que os livros dos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, mediante Mateus, Marcos, Lucas e João, e alguns outros evangelhos que não estão no cânon, eles se passaram no Velho Testamento, mas estão presentes na divisão da Bíblia do Novo Testamento, mas fazem parte do Velho. Jesus Cristo viveu durante o Velho Testamento. Quando ele ressuscita, começa-se um Novo Testamento, porque o testador morreu e ressuscitou. Começa uma nova aliança. Naquela época, em que Jesus Cristo estava aqui, ele comentou até sobre o ouro do templo, o templo, aqueles que juravam pelo templo e aqueles que juravam pelo ouro do templo. E aquela comparação muito bonita, na verdade é judaizante, mas muito bonita, que o Senhor fez, ela ainda é válida até hoje. As pessoas acham que tem que jurar pelo templo, que o templo é maior do que o ouro seria nós e o templo seria a igreja. Então a CCB tem a templolatria, que é a idolatria ao nome da igreja, ou ao símbolo da igreja, ou aos símbolos da igreja. E essa templolatria, ela é demonstrada nos vestuários, no linguajar, no uso do véu, no ósculo santo, na forma do púlpito, dos testemunhos, nas cores da igreja e tudo mais. O que mais tem acontecido é que nos últimos 30 anos, os membros da congregação se gabavam muito, que nossa igreja não tem comércio, a nossa igreja, nosso povo é especial de boas obras, nosso povo aqui ele não é voltado para as coisas dessa vida, porque ele não se apega a essas coisas. Por exemplo, eles criticavam alguns evangélicos por terem algumas coisas em casa, como crucifixos vazios, ou símbolos com salmos, coisas desse gênero. Só que a congregação também faz da mesma forma, às vezes um pouquinho diferente em alguns setores. E eles sempre arranjam uma desculpa para poder pegar a sua idolatria do templo, da igreja, das paredes, e colocar na sua vida. Eles têm uma desculpa esfarrapada para poder te dar uma resposta satisfatória para eles, que muitas vezes não é satisfatória para nós. Por exemplo, você viu aí na capa desse vídeo que tem uma miniatura da congregação. Nos anos 1990 era comum, quando ia fazer uma construção de uma igreja, assim como os engenheiros e arquitetos, urbanistas e etc., produzem miniaturas, maquetes para ter uma noção de como é que era, como é que ia ficar, porque só pela planta você não tinha muita visualização, né, da parte estética. Com o advento do computador, com os vídeos 3D assim por diante, deu uma diminuída, né, nas maquetes, mas elas continuam sendo produzidas, e não é pecado fazer uma maquete, só que tornou-se um comércio muito grande, porque pessoas começaram a gostar de ter em casa uma congregaçãozinha feita de madeira, e tem umas muito bonitinhas, né, feitas de palitinho de dente, outras palitinho de sorvete, outras feitas em materiais recicláveis, outras mais elaboradas em material mais caro, alumínio. Eu vi uma de alumínio que custava quase 600 reais. Vi uma de alumínio, 600 reais, perfeitinha. Também vi umas de madeira. E se você entrar no YouTube, você vai achar umas centenas aí. No Google, entra no Google e dá lá miniatura CCB ou maquete CCB, você vai achar um monte no Mercado Livre, a pessoa vendendo. Porque as pessoas acharam bonitinho e estão colecionando. Tem gente que coleciona as igrejas locais de cada estado,
a Central do Brás e assim por diante. E aí é um negócio lucrativo. Também existem as pessoas que têm em casa, além dessas maquetes mais simples, como as maquetes mais elaboradas, mini cercados de madeira para colocar o órgão. E tem miniatura do órgão. Tem gente que tem em casa miniatura do púlpito, e isso também é um comércio enorme. Tem gente que tem as plaquinhas em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, né? Na conversão é em nome do Senhor Jesus, né? Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é uma idolatria, virou-se uma idolatria. Claro que tem coisas que é coleção, simplesmente coleção. Você não vai botar o coração nisso. Mas fica muito estranho você poder falar para uma pessoa que está na Assembleia de Deus, que vai na internet e compra um púlpito escrito AD, Assembleia de Deus, ou um púlpito de uma igreja católica, ou qualquer coisa, e dizer que aquilo é idolatria. E daí você tem em casa um púlpito da congregação. Claro que não é a igreja que produz material, mas são pessoas que trabalharam no ministério, outros que não têm ministério, vivem disso. Então a templolatria existe, e existe sim. Quando eu era membro da congregação, não existia muito, como é que eu vou dizer para vocês, as maquetes aqui em Curitiba. Ainda tinha, mas era muito pouco. O que mais se vendiam eram fotografias. Fotografias cópias, né? Fotografias cópias daquela suposta primeira igreja. Fotografias da central do portão. Fotografias da família Franciscon. Fotografias da central do Brás, muitas fotografias. Isso virou um comércio muito grande. A carta de Franciscon, as cartas que possivelmente ele escreveu, dizem, né? Então havia pessoas que faziam cópias legítimas, não sei origem legítimas, mas cópias muito fiéis, assim, muito parecidas, assim, né, em fotografia, faziam quadros e vendiam muito. Muito e muito mesmo. Eu já vi até miniatura na internet, bonequinho de resina assim, bonequinho de massinha biscuit que fala, que mulherzinha com véuzinho, né, escrito CCB na biblinha assim, debaixo do braço, e o irmãozinho com uma pastinha preta assim, terninha e gravata assim, bonequinho, que as pessoas põem no bolo, como se fosse aquele casalzinho que coloca no bolo. Então a templolatria existe. Roda-se na internet uma imagem que eu até coloquei na comunidade aí, de uma irmã, durante a pandemia, com as congregações fechadas, se ajoelhando em frente a uma CCB. Se ajoelhando em frente a uma CCB. Eu até não fui pesquisar a fundo que igreja que é essa CCB. Que cidade ou que estado, não sei. Eu vou ter que pesquisar. Mas eu até postei essa foto na comunidade desse canal. Uma irmã ajoelhada, com as mãos para cima, orando, na frente dos portões da igreja, não vendo a hora da igreja abrir, pedindo para Deus tirar a pandemia e tal, e dobrando o joelho em frente a uma construção feita por homens. Se ela queria fazer isso, ela podia muito bem dobrar o joelho lá na sua casa, no seu quarto, como o Senhor falou, vai para o teu aposento, se fecha teu quarto, dobra o teu joelho, e o teu pai que te vê em oculto, ele receberá a tua oração. Né? Então é muito triste a idolatria ao templo, templolatria. Os fariseus também, e os fariseus e os saduceus e alguns outros segmentos do judaísmo, né, que não se identificavam com o cristianismo da época, também falavam: veja este templo, olha que coisa maravilhosa, olha que pedras bonitas, olha que perfeição, olha só que organização que é esse templo, olha só que formosura que é esse templo. Os fariseus se gabavam e diziam assim ainda: olha só que ordem e decência esse templo. E o Senhor falou assim: na verdade vos digo que eu o destruirei em 3 dias, esse templo, e o reconstruirei em 3 dias. E falava do seu corpo. E passou-se o tempo, lá pelo ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. E a gente vê mesmo as pessoas que quando vão falar de Jesus, membros da CB falam de Jesus, em vez de falar de Jesus, eles falam: vá para a congregação, buscar a palavra e tal. Veja só que construção bonita, porque aqui tudo foi feito com dinheiro assim, contadinho, as pessoas ajudaram a fazer, foi uma obra as pessoas fizeram aqui voluntariado e tudo mais. E fazem aquela ideia do templo: olha que templo lindo, e tudo bonito, e mármore no banheiro, e mármore lá das irmãs,
E tudo arrumadinho, gesso em tudo, madeira nobre, banco de R$ 2.000 cada um e assim por diante. E aí torna-se novamente a botar o coração nas coisas desta terra e esquece que o mais importante que era a simplicidade, a humildade que o Senhor nos ensinou. E o Senhor não tinha nem onde recostar a sua cabeça e ele nasceu numa manjedoura. Então vamos pensar, tá bom? Esse foi mais um dos vídeos da série O Segredo de CCB, a templolatria. Se você não sabe, você pode pesquisar. Você que está visitando esse canal agora ou já é inscrito no canal, entre no Google e coloque lá Maquete CCB ou Mini Congregação. Escreva lá Maquete CCB no Google, tá? E digita lá, clica em cima e você vê a quantidade de preços diferentes, formatos, materiais, colecionismo e o comércio que envolve essas miniaturinhas das igrejas para ter em casa. Tem gente que põe até em cima do bolo de bolo de aniversário de casamento, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo, se assim nos permitir.